fiquem à vontade para parar. A nossa estrutura não é de conversa, eu vim para fazer como se fosse uma palestra. Tanto eu perguntei a Glécia me disse, você vai fazer uma palestra para quem? Disse, para o grupo, o professor Gilmar está 30 minutos. Não! Eu disse, meu Deus, eu vou falar por quanto tempo? Mas vocês têm uma energia muito boa, que as coisas fluem muito bem, então fiquem à vontade para parar, intervir, questionar. E saibam que ideias contrárias às minhas ideias não são ideias erradas e que serão muito bem recebidas. E tem um pouco do Paulo Freire, muito. Eu diria que eu sou Paulo Freiriano. E o Paulo Freire tem deixou muito clara essa ideia de construção de saberes a partir dos saberes e não a partir dos saberes. É a partilha de conhecimentos que constrói novas realidades. Gosto muito desse livro, A Formação do Espírito Científico, é do Bachelard. Eu sou da igreja de Bachelard e é uma leitura que eu recomendo. Para Bachelard, a pergunta é o ponto de partida do espírito científico. Não há, até no meu entendimento, partilhando dessa igreja, não há o que pesquisar se não há uma pergunta. Muito em metodologia diz, tem que ter uma hipótese. Para mim, é a pergunta. Tudo que você pesquisa, você quer responder algo. Pode responder uma demanda social, uma curiosidade, mas quando eu estou com algum orientando, que a gente está conversando sobre pesquisa, em determinado momento eu faço, você quer responder? Qual é a tua pergunta? Se eu vejo que ele está confuso, se ele não sabe qual é a pergunta que ele quer responder, ele precisa se orientar, precisa se reposicionar diante do que se sabe. Então, no trabalho de vocês, perguntem qual pergunta eu quero responder. Se não tem uma pergunta no olhar dele, a partir do Bachelard, não há pesquisa. É preciso quem norteia a pesquisa uma pergunta. Será que nanopartículas de prata inibem o crescimento fúngico? Eu quero saber se inibe ou não. Daí norteia todo o meu trabalho. Se eu não tenho claro essa pergunta, eu vou pesquisar o quê? Eu vou responder o quê? Para Bachelard, não há conhecimento verdadeiro sem a formulação de uma pergunta. E aí, lamentavelmente, as escolas, elas não ensinam a fazer perguntas. As escolas, nós fomos formados em escolas que ensinavam a ter respostas. O detentor da pergunta é quem? O professor. E onde ele coloca essa pergunta? Na prova. Vocês já fizeram alguma prova que o professor diz assim, não dê resposta não, me traga uma pergunta genuína? Me traga uma pergunta genuína. Olha, né? E pergunta genuína não é uma pergunta de, o que é o átomo? O que é o átomo? O que é a letra? Traga-me uma pergunta genuína. E aí eu trago a ponte. Inteligência artificial faz perguntas genuínas? Colegas, para fazer perguntas genuínas. Aí ela vai responder o quê? Quem deve fazer pergunta genuína é o pesquisador. E se a inteligência artificial fizer uma pergunta genuína, a tanto mais criativa a pergunta genuína, no meu entendimento, parte do ser humano, que esse sim é inteligente, numa perspectiva de Bachelard, numa perspectiva de Wittgenstein. Várias.
Nós, os humanos, nós. Ela deve estar me ouvindo. Eu não estou menosprezando você, não, Ian. Você me ajuda, você é importante. E me surpreende, isso me surpreende. Porque quando eu falo isso com a Ian, ela me diz: que bom, Cleison. Que bom, fico feliz em lhe ajudar. Colegas, trago esse ponto porque eu não estou vendo em minha sociedade humanos que dizem isso para outros humanos. Gente, está faltando gente passar e dizer: bom dia. Que bom poder lhe ajudar. Que bom ser humano. Me espanta muito ouvir de uma IA que já está no carro. A IA já está no carro. A IA está no celular, está no computador. Eu nem estou falando, é Gemini, é GPT, é Gama para produção de slide. Não estou falando de inteligência. Um conjunto de algoritmos que acessa a base de dados e é capaz de dar respostas. Eu, humano, sou capaz de dar abraço, bom dia, fazer perguntas genuínas. Isso precisa ser valorizado. Antes de mais nada. Aí vem um pouco do texto. Bachelard defende que o conhecimento científico não é uma simples continuação do senso comum. Aí ele traz a ideia de ruptura abrupta do conhecimento. É preciso sim, e a ciência evolui por essas rupturas, não é continuismo. Nós rompemos com o modelo geocêntrico, heliocêntrico e tantos modelos que tivemos. A ciência é de rupturas. Em A Formação do Espírito Científico, ele afirma que o conhecimento científico é sempre uma ruptura do conhecimento anterior. E que o progresso da ciência exige a superação de obstáculos que ele chama de obstáculos epistemológicos. Ideias pré-concebidas, esse é um obstáculo epistemológico, ilusões sensoriais e verdades imediatas. É preciso que se supere isso. É preciso que o eu pesquisador duvide de mim mesmo. Isso é fazer ciência. Ah, o carro está em casa. O carro do Cleison está em casa. Ele está em casa. Isso é um obstáculo epistemológico. Não é? Então, é uma ideia simples, mas que muitos desses obstáculos aparecem em nossa pesquisa e é preciso vigiá-los. Por isso que é fundamental que não seja só o pesquisador, o orientador, mas tem uma banca, tem gente que não vai te elogiar, faz parte do mecanismo da ciência. Não vai olhar para Cleison, que maravilhoso, você é genial. Olha, você pesquisou nanopartículas, só elogios? Até que tem uns elogios. Não, mas o papel da banca é encontrar falhas, obstáculos na tua pesquisa para que você possa superá-los. Porque a mente humana gosta também, como a IA, de devaneios. Eu vou dizer que eu não quero a pesquisa e apresentar a tese maravilhoso, parabéns, a banca, não é meus pais não, parabéns, você é genial, foguete. É assim? Não, não é. E aí os meus orientadores do lado da filosofia dizem: não, isso é costume, isso não mestrado. Depois a gente já sabe que é costume. Funciona assim. Você não vai para uma banca sem apanhar. Vocês também não. Todos irão. Isso não é pessoal. Não é pessoal. Ah, é verdade. Agora, claro que tem pessoas que confundem bater no trabalho e bater na pessoa. Isso é fundamental e um espírito ético fundamental. Cleison, seu trabalho está horrível. Seu artigo está horrível. Isso é porque você é incompetente. Então é preciso saber separar o trabalho da pessoa. Mas sigamos em frente. E aí vem, olha, nesse sentido a IA, quando usada de forma acrítica, pode se tornar um novo obstáculo epistemológico. Ao oferecer respostas rápidas e bem articuladas, pode reforçar a crença sem fomentar a dúvida, o erro, a revisão, elementos centrais do pensamento de Bachelard. A pesquisa científica deve manter seu espírito questionador, e a IA deve ser usada não para substituir a reflexão,
mas para provocá-la. Que texto elegante, não é? Muito elegante, lindo. Sabe quem traduziu? Ela está errada? Não. Não. O quê? O traço. Sim, o tracinho lá é o título dela, né? Agora, por que eu trago? É um texto lindo? É. Está errado? Não. É a ideia do Bachelard. É isso que o Bachelard traz. Eu precisava formular essas relações. E eu conheço essas relações porque eu conheço o Bachelard. Eu ia gastar muito tempo. Tem mais, ela foi mais além. E há como ferramenta e não. Só uma coisa. Não é porque o pesquisador não é capaz de escrever um texto como esse. É só que demandaria do pesquisador mais tempo para isso. Se a gente tem a oportunidade de fazer um texto que a gente sabe que está certo e coerente com os conhecimentos que estão postos, eu não vejo problema algum a gente utilizar a IA para fazer com que dinamize o processo de pesquisa e escrita. Eu concordo, gênero, número e grau, e acrescento que é preciso ter elementos de debate como esse na universidade para definir realmente o que é ético, o que não é ético. Até porque quando a gente vai assim, para a parte mais do programa de epidemiologia que a gente tem do estatístico, os professores falam que na época deles fazia tudo manual, com calculadora, depois vieram os programas que facilitam. Eu acredito que o mundo ele tem que evoluir nesse sentido de facilitar também. Não é porque o mundo um dia foi de uma forma mais dificultosa a produção acadêmica que hoje a gente não possa usar ferramentas que facilitem também com ética. Eu acho que hoje só o que falta para ser uma ferramenta perfeita é a gente ter uma ética do que até onde a gente pode ir com ela, né? E quem é que é essa ética? O pesquisador. Exatamente. Olha, o que você está falando, eu diria, inteligência artificial é um caminho sem volta. Não adianta as gerações passadas com seus choques. Eu quero estar na geração presente e ouvindo minha filha, ouvindo meus alunos mais jovens, ouvindo os mais idosos também. Eu coloco isso para mim. Eu gostaria. Por favor, meu Deus, de todo o poder. Sério, estou falando com toda. Por favor, meu Deus, mantenha essa flexibilidade mental nesse cérebro. Eu não quero tornar esse cérebro rígido. Eu não gostaria de me tornar velho. Não quero envelhecer. Eu quero me tornar idoso. Velho é coisa de carro, é coisa que trava as engrenagens. Eu quero idosecer. Mas me tornar velho com um cérebro que... Não. Então, IA e outras ferramentas devem vir como ferramentas a serem usadas com a flexibilidade ética e humana. Que se faz junto. De que eu estou no lugar errado. Não, o lugar certo é aqui. Então, ética se constrói no espaço público, na discussão. É preciso ter isso. Não se faz ética individualmente, se faz ética de forma coletiva. Bachelard via a ciência como um esforço construtivo e coletivo de produção de conhecimento racional e imaginação técnica. Verdadeiríssimo. A IA, portanto, pode ser incorporada como uma extensão das nossas capacidades. Um instrumento epistemológico, se for usada com consciência crítica. Ela ajuda a processar grandes volumes de dados, simular hipóteses, encontrar padrões e propor modelos. E aí a gente pega um conjunto de dados, isso é muito comum, a gente sabe que talvez não tenha, mas a gente vê esforços em vigas, em pilares, a gente precisa propor um modelo de tensão, à medida que o modelo de resistência da viga, à medida que você aumenta a tensão. Aí você pega um conjunto de dados, coloca no Excel, meu Deus, como é que eu vou gerar gráficos? O tempo que gasta para fazer isso é incrível. E o gráfico, para a gente, você pega um gráfico de comportamento, tensão, deformação de uma viga, por exemplo, você vê um monte de números e você não enxerga nada. Aí você pega, joga tudo no Excel, começa a criar um tipo de gráfico, outro tipo de gráfico.
Gasta um tempo enorme, você joga tudo na IA, ele joga estatística, faz tudo. E ele disse, olha, eu estou enxergando isso tem a ver com aquilo. Poupou tempo para que eu possa conviver com vocês, com a minha filha. Imagina se eu tivesse que... Poupa tempo para ter outros insights e, claro, para utilizar a inteligência artificial a serviço de uma sociedade para o bem comum. Para mim isso é inteligência. Inteligência que usa para dominar, para lançar mísseis, para mim não. A ciência humana, eu estou no lugar certo, a ciência humana é para fazer humanos felizes. Não é tirar os problemas, as doenças, é impossível. Infeliz, tirar as dores, as pancadas, isso é impossível. Esse mundo não existe. Nosso mundo é um mundo de flores. Mas flor precisa de estrume e gera espinhos. Portanto, a realidade é de rosas. Ela ajuda a processar grande, mas o salto racional, a ruptura conceitual, ainda é um ato humano, criativo e reflexivo. Quem disse isso? A IA. Eu deixei. Isso aqui é GPT. Quem criou o modelo dos slides, o layout, obrigado, foi o Gama. Então, vou ficar procurando lá. Não, o Gama criou tudo, tem muitas imagens aí. Ajuda muito, é outra IA também. O Gama ajuda muito. O papel da pergunta, basta lá dizer que a ciência forma-se na resposta a uma pergunta. E só uma pergunta bem formulada pode obter uma resposta significativa. A IA pode ajudar a encontrar a resposta, mas é o pesquisador quem deve formular boas perguntas. Nesse aspecto, a IA é limitada. Ela pode prever, olha como é interessante, ela pode prever, simular, propor caminhos com base em padrões anteriores, mas não se arrisca a formular perguntas verdadeiramente revolucionárias. Quem está dizendo isso? A IA. Bem, agora vou para outro caminho. Vou passear um pouco em Gardner. Inteligências múltiplas. Foi um trabalho há um tempo. Eu sou professor há um bom tempo. E me encantou. Da década de 90, mais ou menos. Eu li esse livro. O Gardner foi uma ideia elegante de inteligência que na minha cabeça, meu Deus, existe tudo isso. Inteligência não é só isso. Então lá ele define a capacidade de resolver problemas, de criar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais. E aí, essa definição parte aí das inteligências múltiplas, de 83, não existe uma única inteligência geral como se imaginava, até eu imaginava, mas sim múltiplas inteligências. Para ele, a linguística, lógica, matemática, que as universidades, as escolas estão cheias disso aqui. Inteligência espacial, que é da engenharia, da arquitetura, tem muito. Um engenheiro, um arquiteto que não tem entendimento espacial do mundo, que não é capaz de projetar em 3D uma peça, um prédio, não é capaz de imaginar. Difícil evoluir. Não ter inteligência espacial na engenharia é difícil. Você tem que desenhar uma peça, você olha 3D, enfim. Musical, aí as escolas, Beethoven, tem que aprender na escola linguística e matemática. Colegas, tantos talentos se perdem na escola porque ele tem um livro brilhante. 0 na escola, 10 na vida. Vocês conhecem pessoas que são assim? 0 na escola, 10 na vida? Conhecem pessoas que são doutores, pós-doutores na universidade e que são 0 na vida? A gente está muito focado nisso aqui, ó. IA lida com quais inteligências? Principalmente essas duas. Mas olha, musical, corporal, sinestésica. Pelé, que inteligência foi o Pelé, o domínio, enfim. E tem tantas outras inteligências
corporais sinestésica, o interpessoal, de olhar para o outro e sentir o que você sente, de perceber o outro, o intrapessoal, olhar para mim mesmo, o que eu penso internamente, como isso me conecta com o outro, como é que é o eu. Naturalista, isso acrescentado depois, e a existencialista como a ideia de existência e conexão com o eu espiritual. Vejam, será que o humano tem mais inteligências do que essas propostas pelo Gardner? Então veja, até duas eu termino. Então veja. Fiquem à vontade para parar. A nossa estrutura não é de conversa, eu vim para fazer como se fosse uma palestra. Tanto eu perguntei a Glécia me disse, você vai fazer uma palestra para quem? Para o grupo, o professor Gilmar está 30 minutos. Não! Eu disse, meu Deus, eu vou falar por quanto tempo? Mas vocês têm uma energia muito boa, que as coisas fluem muito bem, então fiquem à vontade para parar, entender, questionar. E saibam que ideias contrárias às minhas ideias não são ideias erradas e que serão muito bem recebidas. E tem um pouco do Paulo Freire, muito. Eu sou Paulo Freireano. E o Paulo Freire tem muito. Deixou muito clara essa ideia de construção de saberes a partir dos saberes e não a partir dos saberes. É a partilha de conhecimentos que constrói novas realidades. Gosto muito desse livro, A Formação do Espírito Científico, é do Bachelard. Eu sou da igreja de Bachelard e é uma leitura que eu recomendo. Para Bachelard, a pergunta é o ponto de partida do espírito científico. Não há, até no meu entendimento, partilhando dessa igreja, não há o que pesquisar se não há uma pergunta. Muito em metodologia diz, tem que ter uma hipótese. Para mim, é a pergunta. Tudo que você pesquisa, você quer responder algo. Pode responder uma demanda social, uma curiosidade, mas quando eu estou com algum orientando, que a gente está conversando sobre pesquisa, em determinado momento eu faço, você quer responder? Qual é a tua pergunta? Se eu vejo que ele está confuso, se ele não sabe qual é a pergunta que ele quer responder, ele precisa se orientar, precisa se reposicionar diante do que se sabe. Então, no trabalho de vocês, se perguntem, qual pergunta eu quero responder? Se não tem uma pergunta no olhar dele, particularmente do Bachelard, não há pesquisa. É preciso, quem norteia a pesquisa é uma pergunta. Será que nanopartículas de prata inibem o crescimento fúngico? Eu quero saber se inibe ou não. Daí norteia todo o meu trabalho. Se eu não tenho claro essa pergunta, eu vou pesquisar o quê? Eu vou responder o quê? Para Bachelard, não há conhecimento verdadeiro sem a formulação de uma pergunta. E aí, lamentavelmente, as escolas, elas não ensinam a fazer perguntas. As escolas, nós fomos formados em escolas que ensinavam a ter respostas. O detentor da pergunta é quem? O professor. E onde ele coloca essa pergunta? Na prova. Vocês já fizeram alguma prova que o professor diz assim, não dê resposta, não, me traga uma pergunta genuína? Me traga uma pergunta genuína. Olha, né? E pergunta genuína não é uma pergunta de o que é o átomo? O que é o átomo? O que é a letra? Traga-me uma pergunta genuína. E aí eu trago a ponte
Inteligência artificial faz perguntas genuínas? Colegas? A gente pediu. Para fazer Ela perguntas? está querendo ver genuína. Aí ela vai dizer que quem deve fazer pergunta genuína é o pesquisador. E se a inteligência artificial fizer uma pergunta genuína, a tanto mais criativa a pergunta genuína, no meu entendimento, parte do ser humano, que esse sim é inteligente, numa perspectiva de Bachelard, numa perspectiva de Wittgenstein, várias. Nós, os humanos, nós. Ela deve estar me ouvindo. Eu não estou menosprezando você não, Ian. Você me ajuda, você é importante. E me surpreende, isso me surpreende. Porque quando eu falo isso com a Ian, ela me diz, que bom, Cleidson. Que bom, fico feliz em lhe ajudar. Colegas, trago esse ponto porque eu não estou vendo em minha sociedade humanos que dizem isso para outros humanos. Gente, está faltando gente passar e dizer bom dia. Que bom poder lhe ajudar. Que bom ser humano. Me espanta muito ouvir de uma IA que já está no carro. A IA já está no carro. A IA está no celular, está no computador. Eu nem estou falando, é Gemini, é GPT, é Gama para produção de slide. Não estou falando de inteligência. Um conjunto de algoritmos que acessa a base de dados e é capaz de dar respostas. Eu, humano, sou capaz de dar abraço, bom dia, fazer perguntas genuínas. Isso precisa ser valorizado. Antes de mais nada. Aí vem um pouco do texto. Bachelard defende que o conhecimento científico não é uma simples continuação do senso comum. Aí ele traz a ideia de ruptura abrupta do conhecimento. É preciso sim, e a ciência evolui por essas rupturas, não é continuismo. Nós rompemos com o modelo geocêntrico, heliocêntrico e tantos modelos que tivemos. A ciência é de rupturas. Em A Formação do Espírito Científico, ele afirma que o conhecimento científico é sempre uma ruptura do conhecimento anterior. E que o progresso da ciência exige a superação de obstáculos que ele chama de obstáculos epistemológicos. Ideias pré-concebidas, esse é um obstáculo epistemológico, ilusões sensoriais e verdades imediatas. É preciso que se supere isso. É preciso que o eu pesquisador duvide de mim mesmo. Isso é fazer ciência. Ah, o carro está em casa. O carro de Cleidson está em casa. Ele está em casa. Isso é um obstáculo epistemológico. Não é? Então, é uma ideia simples, mas que muitos desses obstáculos aparecem em nossa pesquisa e é preciso vigiá-los. Por isso que é fundamental que não seja só o pesquisador, o orientador, mas tem uma banca, tem gente que não vai te elogiar, faz parte do mecanismo da ciência. Não vai olhar para Cleidson, que maravilhoso, você é genial. Olha, você pesquisou nanopartículas, só elogios? Até que tem uns elogios. Não, mas o papel da banca é encontrar falhas, obstáculos na tua pesquisa para que você possa superá-los. Porque a mente humana gosta também, como a IA, de devaneios. Eu vou dizer que eu não quero a pesquisa e apresentar a tese maravilhoso, parabéns, a banca, não é meus pais não, parabéns, você é genial, foguete. É assim? Não, não é. E aí os meus orientadores lá da filosofia dizem, isso é costume, isso não mestrado. Depois a gente já sabe que é costume. Funciona assim, você não vai para uma banca sem apanhar. Vocês também não, todos irão. Isso não é pessoal. Não é pessoal. É verdade. Agora, claro que tem questões que confundem bater no trabalho e bater na pessoa. Isso é fundamental e um espírito ético fundamental. Cleidson, seu trabalho está horrível. Seu artigo está horrível. Isso é porque você é incompetente.
Então é preciso saber separar o trabalho da pessoa. Mas sigamos em frente. E aí vem, olha, nesse sentido a IA, quando usada de forma acrítica, pode se tornar um novo obstáculo epistemológico. Ao oferecer respostas rápidas e bem articuladas, pode reforçar a crença sem fomentar a dúvida, o erro, a revisão, elementos centrais do pensamento de Bachelard. A pesquisa científica deve manter seu espírito questionador, e a IA deve ser usada não para substituir a reflexão, mas para provocá-la. Que texto elegante, não é? Muito elegante, lindo. Sabe quem produziu? Ela está errada? Não. Não. O quê? O traço. Sim, o tracinho lá é o título dela, né? Agora, o que eu trago? É um texto lindo? É. Está errado? Não. É a ideia do Bachelard. É isso que o Bachelard traz. Eu precisava formular essas relações, e eu conheço essas relações porque eu conheço o Bachelard. Eu ia gastar muito tempo. Tem mais, ela foi mais além. E há como ferramenta e não... Só uma coisa. Não é porque o pesquisador não é capaz de escrever um texto como esse. É só que demandaria do pesquisador mais tempo para isso. Se a gente tem a oportunidade de fazer um texto que a gente sabe que está certo e coerente com os conhecimentos que estão postos, eu não vejo problema algum a gente utilizar a IA para fazer com que dinamize o processo de pesquisa e escrita. Eu concordo gênero, número e grau, e acrescento que é preciso ter elementos de debate como esse na universidade para definir realmente o que é ético, o que não é ético. Até porque quando a gente vai assim, para a parte mais do programa de epidemiologia que a gente tem de estatística, os professores falam que na época deles fazia tudo a manual, calculadora, depois vieram os programas que facilitam. Eu acredito que o mundo ele tem que evoluir nesse sentido de facilitar também. Não é porque o mundo um dia foi de uma forma mais dificultosa a produção acadêmica que hoje a gente não possa usar ferramentas que facilitem também com a ética. Eu acho que hoje só o que falta para ser uma ferramenta perfeita é a gente ter uma ética do que até onde a gente pode ir com ela, né? E quem é que é essa ética? O pesquisador. Exatamente. Olha, o que você está falando, eu diria, inteligência artificial é um caminho sem volta. Não adianta as gerações passadas com seus choques. Eu quero estar na geração presente e ouvindo minha filha, ouvindo meus alunos mais jovens, ouvindo os mais idosos também. Eu coloco isso para mim. Eu gostaria. Por favor, meu Deus, todo o poder do cérebro, estou falando com toda... Por favor, meu Deus, mantenha essa flexibilidade mental nesse cérebro. Eu não quero tornar esse cérebro rígido. Eu não gostaria de me tornar velho. Não quero envelhecer. Eu quero me tornar idoso. Velho é coisa de carro, é coisa que trava as engrenagens. Eu quero idosecer. Mas me tornar velho com um cérebro que... Não. Então, IA e outras ferramentas devem vir como ferramentas a serem usadas com a flexibilidade ética e humana. Que se faz junto. De que eu estou no lugar errado. Não, o lugar certo é aqui. Então, ética se constrói no espaço público, na discussão. É preciso ter isso. Não se faz ética individualmente, se faz ética de forma coletiva. Bachelard via a ciência como um esforço construtivo e coletivo de produção de conhecimento racional e imaginação técnica. Verdadeiríssimo. A IA, portanto, pode ser incorporada como uma extensão das nossas capacidades. Um instrumento epistemológico, se for usada com consciência crítica. Ela ajuda a processar grandes volumes de dados, simular hipóteses, encontrar padrões e propor modelos. E aí a gente pega um conjunto de dados, isso é muito comum, a gente sabe que talvez não tenha.
mas a gente vê esforços em vigas, em pilares, a gente precisa propor um modelo de tensão, à medida que o modelo de resistência da viga, à medida que você aumenta a tensão. Aí você pega um conjunto de dados, coloca no Excel, meu Deus, como é que eu vou gerar gráficos? O tempo que gasta para fazer isso é incrível. E o gráfico, para a gente, você pega um gráfico de comportamento, tensão, deformação de uma viga, por exemplo, você vê um monte de números e você não enxerga nada. Aí você pega, joga tudo no Excel, começa a criar um tipo de gráfico, outro tipo de gráfico, gasta um tempo enorme, você joga tudo na IA e joga estatística, faz tudo. E ele disse, olha, eu estou enxergando isso tem a ver com aquilo. Poupou tempo para que eu possa conviver com vocês, com a minha filha. Imagina se eu tivesse que... Poupa tempo para ter outros insights e, claro, para utilizar a inteligência artificial a serviço de uma sociedade para o bem comum. Para mim isso é inteligência. Inteligência que usa para dominar, para lançar mísseis, para mim não. A ciência humana, eu estou no lugar certo, a ciência humana é para fazer humanos felizes. Não é tirar os problemas, as doenças, é impossível. Infeliz, tirar as dores, as pancadas, isso é impossível. Esse mundo não existe. Nosso mundo é um mundo de flores. Mas flor precisa de estrume e gera espinhos. Portanto, a realidade é de rosas. Ela ajuda a processar grande, mas o salto racional, a ruptura conceitual, ainda é um ato humano, criativo e reflexivo. Quem disse isso? A IA. Eu deixei. Isso aqui é GPT. Quem criou o modelo dos slides, o layout, obrigado, foi o Gama. Então, vou ficar procurando lá. Não, o Gama criou tudo, tem muitas imagens aí. Ajuda muito, é outra IA também. Gama ajuda muito. O papel da pergunta, basta lá dizer que a ciência forma-se na resposta a uma pergunta. E só uma pergunta bem formulada pode obter uma resposta significativa. A IA pode ajudar a encontrar a resposta, mas é o pesquisador quem deve formular boas perguntas. Nesse aspecto, a IA é limitada. Ela pode prever, olha como é interessante, ela pode prever, simular, propor caminhos com base em padrões anteriores, mas não se arrisca a formular perguntas verdadeiramente revolucionárias. Quem está dizendo isso? A IA. Bem, agora vou para outro caminho. Vou passear um pouco em Gardner. Inteligências múltiplas. Foi um trabalho há um tempo. Eu sou professor há um bom tempo. E me encantou. Da década de 90, mais ou menos. Eu li esse livro. O Gardner foi uma ideia elegante de inteligência que na minha cabeça, meu Deus, existe tudo isso. Inteligência não é só isso. Então lá ele define a capacidade de resolver problemas, de criar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais. E aí, essa definição parte aí das inteligências múltiplas, de 83, não existe uma única inteligência geral, como se imaginava, até eu imaginava, mas sim múltiplas inteligências. Para ele, a linguística, lógica, matemática, que as universidades, as escolas estão cheias disso aqui. Inteligência espacial, que é da engenharia, da arquitetura, tem muito. Um engenheiro, um arquiteto que não tem entendimento espacial do mundo, que não é capaz de projetar em 3D uma peça, um prédio, não é capaz de imaginar. Difícil evoluir. Não ter inteligência espacial na engenharia é difícil. Você tem que desenhar uma peça, você olha 3D, enfim. Musical, aí as escolas, um Beethoven, tem que aprender na escola linguística e matemática. Colegas, tantos talentos se perdem na escola porque ele tem um livro brilhante.
0 na escola, 10 na vida. Vocês conhecem pessoas que são assim? 0 na escola, 10 na vida? Conhecem pessoas que são doutores, pós-doutores na universidade e que são 0 na vida? A gente está muito focado nisso aqui, ó. IA lida com quais inteligências? Principalmente essas duas. Mas olha, musical, corporal, sinestésica. Pelé, que inteligência foi o Pelé, no domínio, enfim. E tem tantas outras inteligências corporais, sinestésicas. O interpessoal, de olhar para o outro e sentir o que você sente, de perceber o outro. O intrapessoal, olhar para mim mesmo, o que eu penso internamente, como isso me conecta com o outro, como é que é o eu. Naturalista, isso acrescentado depois, e a existencialista como a ideia de existência e conexão com o eu espiritual. Vejam, será que o humano tem mais inteligências do que essas propostas pelo Gardner? Então veja. Odontólogos, biólogos, Profissional de educação física. tem alguém de educação física? Sim. Então, por incrível que pareça, tem muito pouco de material de nanotecnologia na área de construção civil. A odontologia, aí, por exemplo, usando cimento fósforo, que é o nosso cimento da engenharia civil, tem muita pesquisa usando cimento com nanopartícula para fazer restaurações. E esse é um aspecto interessante do mundo contemporâneo, da nossa atualidade, que é dificuldade com conhecimento individual. Não dá mais para falar de engenharia civil, de educação física, de enfermagem, de forma fragmentada como se fez ao longo do tempo. A tendência é que possamos dialogar mais e não tenhamos tão formalizado as caixinhas que nós chamamos de disciplina. É preciso que as áreas conversem cada vez mais em algo que chamamos de interdisciplinaridade. E estou professor lá na UFRB, na área de engenharia civil, principalmente nessas duas disciplinas, materiais de construção, patologia terapêutica das construções. E, portanto, minha vida de pesquisador caminha também nesse sentido. Só partilhando um pouco o índice para que vocês tenham noção do que nós vamos conversar. Eu vou partilhar um pouco essa minha pesquisa com nanopartículas de prata. Farei algumas reflexões filosóficas sobre a inteligência artificial, o que é ser inteligente, quais são as perspectivas. E aí caminho para o uso da IA na pesquisa, partilhando algumas experiências e, por fim, faço algumas considerações finais. Não é comum em apresentação ler texto, mas verão que tem alguns slides aí que eu coloquei o texto na íntegra. Aí eu vou pedir com carinho a paciência para que eu consiga ler o texto. Porque não é adequado. Isso eu, desde o início, não coloca o texto para... Mas aqui eu coloquei o texto para... Principalmente reflexões filosóficas, trazer pontos dos filósofos, meus orientadores, dizer, não, traga lá na origem, para refletir o que eles trouxeram. Então, alguns slides, sim, eu peço a licença para trazer o texto na íntegra. Então, essa é a ideia. A apresentação, eu entendo como um texto que tem início, meio e fim, e esse é o meu caminhar. O caminhar com minha pesquisa, reflexões filosóficas, algumas considerações minhas sobre o uso de IA e as considerações finais. Então, o que eu tenho pesquisado ultimamente é essa interação entre nanopartículas de prata. Um dos nossos trabalhos
é justamente a inibição fúngica em regime de cimento corpo utilizando nanopartícula de prata e ácido tânico. Uma coisa que a gente sabe com muita clareza é que qualquer revestimento de superfície, seja piso, teto, ou as paredes, as alvenarias, ou se faz um revestimento, estou falando de hospitais, ou se faz um revestimento com pintura epóxi, que é muito caro, por sinal, mas é muito menos porosa, porque os micro-organismos, eles dependem de substrato. E esse é o problema dos nossos materiais de construção. Os substratos, eles têm muitos poros. Por mais que a superfície pareça lisa, tem muitos poros. Quando se tem um revestimento cerâmico, numa situação como essa, tem um revestimento cerâmico. É muito fácil limpar a cerâmica. Então, os agentes à base de cloro, por exemplo, eles conseguem degradar micro-organismos na parte cerâmica muito mais fácil. Mas o problema da cerâmica é que entre uma placa e outra tem um rejunte. E esse rejunte é a base do cimento. E é muito poroso. Então, nessa região aqui, nos hospitais, é a região de maior problema para a proliferação de micro-organismos. Aí sim formam biofilme. Desse biofilme é uma interação com o ambiente, com as pessoas. E a nossa perspectiva é desenvolver um rejunte que seja capaz de se autolimpar e de matar micro-organismos. Claro, não é uma pesquisa que a gente fez para todos os micro-organismos. Quando se faz pesquisa, se olha o foco e tudo que sai daquele foco, o que é que você faz? Despreza. Estou errado, professor. Porque se você for olhar todos os focos, tua pesquisa, você precisa dar um ponto final. Você precisa, opa, essa é uma pausa, vou publicar o que eu produzi, e aí sim eu posso continuar pesquisando as outras vertentes que aparecem. Então nós pesquisamos apenas um conjunto de micro-organismos. Nessa pesquisa nós nem identificamos os fungos, mas focamos nele. Na minha pesquisa de doutorado, sim, nós trabalhamos com o Fusarium sp. Essa é apenas uma das nanopartículas que nós sintetizamos. Elas foram sintetizadas aqui na UFES. Eu sintetizei 4 concentrações de nanopartícula. A de 64 ppm, que é essa, 64, 100, 150 e 250. A partir de uma rota que foi a de 64, que é uma rota consagrada, publicada, nós manipulamos estequiometricamente os reagentes e até a obtenção de 4 concentrações diferentes. E nós usamos essa nesse trabalho que eu vou compartilhar com vocês. Essa é a nanopartícula vista ao tempo. O que vocês enxergam aqui, na verdade, é um aglomerado de átomos de prata. A grande vantagem das nanopartículas, a gente já sabe com muita clareza que o íon prata ele é tóxico para muitos micro-organismos. Muitos micro-organismos, especialmente fungos e bactérias, e até muito mais para as bactérias. Então ele consegue interagir com o micro-organismo e reduzir o poder de multiplicação. Qual a vantagem da nanopartícula de prata sobre o íon prata? Que é uma estrutura muito menor que a nanopartícula. Toda nanopartícula a gente faz, pega o íon, que foi o que eu fiz na rota de síntese, o íon prata, do nitrato de prata, pega o íon, reduz para prata zero
e eu usei o ácido tânico para formar uma corona. Na verdade é uma cauda, um conjunto de caudas orgânicas, que por analogia eu vou chamar de antena aqui. O que essa corona, que ela não aparece aí, a gente não consegue enxergar a corona, a gente consegue enxergar o núcleo, que é o íon prata. Em torno dele formam esses ramos de cadeia orgânica. Ela aumenta o poder de interação da prata com o micro-organismo. Aumenta a área superficial e aumenta a interação expressivamente. Então, se você tem o íon prata, muito tóxico para o micro-organismo, a nanopartícula tem esse poder potencializado pela formação da corona em torno dela. Então, funciona aproximadamente como a formação de antenas que amplificam esse poder de atuação da prata. Como se fosse uma armadilha, né? Na verdade... As coronas. Na verdade, ela gera um poder, é um efeito de interação eletrostática, elétrica, de interação. O micro-organismo adere ali. Ela aumenta a área de contato, né? Muito. Essa é a reação de Catarina. Esse mecanismo de interação entre uma bactéria e a nanopartícula do fungo, ela ainda não está muito bem elucidada na pesquisa. Não está muito claro. Como é que ocorre? Existem autores que apontam que a nanopartícula tem um poder enorme é uma bomba de formação de íon prata, e que isso potencializa o poder da prata. Outros apontam que o micro-organismo acaba englobando a nanopartícula e ele atrapalha a síntese de RNA mensageiro. Então, é um mecanismo ainda que não está muito claro, mas se sabe sim que a prata tem um poder de inibição e que a formação de corona aumenta o potencial de inibição. No meu caso, por exemplo, a gente viu que os fungos que a gente fez a inibição, com nanopartícula de prata, ele logo começa a esporular. E fungo, quando esporula, geralmente é para se reproduzir, geralmente não, é para se reproduzir, e ele faz isso quando está numa situação de risco. Incrível, quando a vida é ameaçada, a vida encontra formas de sobreviver. Mas isso está no DNA de todos os organismos. E aí nós, na saúde, chamam isso de resistência. A bactéria criou resistência. Ela está tentando sobreviver. Não tentando não, ela está conseguindo. Ela está criando estratégias para sobreviver. Os antibióticos representavam um grande milagre da saúde. Eu peço licença para se eu estiver errado, por favor. Não, professor, é um diálogo. Quem sou eu diante de vocês para trazer verdades? Principalmente quando sou um engenheiro que perante engenheiro diz que é filósofo. Mas quando estou perto dos filósofos, não, eu sou engenheiro. Então se imaginava que os antibióticos fossem um grande milagre, que ficaríamos livres dos seres que nós não conseguimos enxergar. No entanto, a gente observou que esse milagre de fato existia, mas era preciso ter muita cautela, porque estávamos criando super-organismos e que hoje muitos deles fazem parte de muitas situações hospitalares. As nanopartículas, diferente dos antibióticos, elas parecem, pelo menos a pesquisa atual mostra, eu quero pontuar, é muito ainda preliminar, porque se trabalha com nanopartícula há muito pouco tempo. Da revisão que eu fiz, me parece ainda muito precipitado dizer, mas os resultados apontam que elas não criam, luz de nanopartícula não gera resistência em micro-organismos. Mas me digo, a opinião, eu acho muito preliminar.
mas os resultados apontam que os micro-organismos não criam resistência tal qual fizeram com antibióticos. Mas eu acho que eles vão achar assim. Talvez seja uma questão de tempo, né? É. Porque quando a penicilina foi descoberta, foi uma revolução do ponto de vista do controle das doenças e principalmente da mortalidade por doenças que eram bacterianas, né? Isso tem muito tempo. Então, nesse período de tempo, começou-se a selecionar, né, micro-organismos mais resistentes. Talvez seja uma questão de tempo. Também acho. Então, o tamanho dessas nanopartículas, esse não é o tamanho, incluindo a corona, é o tamanho do núcleo. Ela está da ordem de 1 até 100 nano, e essa nano que nós trabalhamos tem em média 13 nanômetros de diâmetro da... Isso aqui é o VVIS, que é a absorbância típica de nanopartícula de prata, cujo pico está aqui da ordem de 400, 410. O que é que nós fizemos então? Nós montamos corpos de prova de rejunte. Isso é como a gente tem um molde cilíndrico de diâmetro 50 milímetros, altura de 100. A gente faz isso no laboratório constante. Montou, preparou então e cortou em discos essa argamassa. E aí nós montamos. Muito obrigado. Eu trouxe o meu e percebi que está sem pilha. Que bom. Muito obrigado, professor. Agora estou mais feliz. Estou até me sentindo mais professor. Vou até voltar. Então nós pegamos esse corpo de prova, cortamos nesses discos com espessura média de 8 a 10 milímetros. E nós precisávamos, ou eu preciso, essa é uma área de pesquisa que tem pouca metodologia ainda bem definida. Porque ainda há pouca pesquisa, e eu gosto de dizer por isso, muitíssimo obrigado pela oportunidade, está na área de saúde. Há pouca pesquisa ainda envolvendo materiais de construção e saúde humana. Muito pouco. Muito pouco. Aquilo ali, olha para isso aqui. Na nossa sala, olha para isso aqui. O que é isso? Gente, o que se faz? O que eu fiz lá no LAPEN? Meu orientador é Hélio Camida. O que a gente fez lá no LAPEN? Chega aí, pega um cotonetezinho e pega um meio de cultura. Basta tocar ali no meio de cultura, 4 dias depois cresce uma floresta. Graças à inteligência divina, nós temos algo chamado sistema imunológico, que é uma forma de interagir com outros seres e dizer assim, opa, eu vivo e sobrevivo. Mas nós precisamos criar estratégias para ajudar esse sistema imunológico, que ora estou forte, ora não estou, e existem outras pessoas que precisam dessa nossa ajuda, que não é de atendimento à doença, mas é o atendimento pré-doença, para que ela não ocorra com tanta frequência. Então nós pegamos aquele rejunte, colocamos em um ambiente, isso aqui foi uma adaptação, simplesmente higienizado. Aqui a parte inferior tem água pura, isso aqui é uma bomba de aquário. E o que nós fizemos foi pegar essa bomba que fica jogando ar dentro da água para manter o ambiente bastante úmido, porque os fungos precisam
precisam de muita umidade. E o que eu queria avaliar é esses discos, 2 deles têm nanopartícula, 2 não tem, é o rejunte, só rejunte água, e 2 tem ácido tânico. Então, o estudo é observar o controle do crescimento de micro-organismos que já existem nesses discos dentro do ambiente, nessas condições. E aí nós fechamos para evitar a entrada de luz, porque fungo é muito sensível à luz. Deixamos aí envelhecendo por 102 dias. Essas marquinhas aqui, olha, é porque eu fiz imagem com um microscópio, e eu fiz no mesmo lugar antes da exposição, e eu volto e coloco o microscópio no mesmo ponto depois da exposição. Eu queria acompanhar justamente a evolução desse ponto. Deixei envelhecendo 102 dias. Esse é um dos pontos. Isso aqui é um poro, visto ao microscópio, do rejunte. As matrizes cimentícias, como eu lhes disse, são matrizes porosas, ideais para o crescimento de micro-organismos. Então aqui é antes da exposição, aqui depois da exposição. Antes da exposição, após a exposição. Sem nanopartícula, com nanopartículas de prata. Aparece o crescimento aqui. É possível ver diferença entre aqui e aqui. E aqui é com o ácido tânico. O ácido tânico também demonstrou um enorme potencial de inibição do crescimento fúngico. Só que aí vem um pouco de inteligência artificial. Eu preciso contar esses fungos. Tem uma técnica usando o ImageJ. O que eu fiz? Pedi para a IA contar. Eu pego a imagem, mando para ela e peço para contar. E ela me dá a quantidade de pontos de crescimento de fungo antes, ou seja, ela consegue ver pontos escuros que não necessariamente são fungos, não sei. Aí precisava fazer uma cultura para ver. Mas provavelmente existiam lá micro-organismos antes e depois. Antes e depois. E aí, tudo que eu tenho que é qualitativo, eu posso agora fazer um tratamento estatístico. Esse é o primeiro aspecto que, e aí o professor Gilmar, ao começar a aula, traz um ponto, eu diria que é o resumo do que a gente vai discutir. A IA pode nos ajudar muito no que é repetitivo, até estabelecer correlações entre o que já foi publicado, porque ela vai ter uma base de dados enorme para que ela possa consultar e te dar resultados dessa correlação. Mas os insights de pesquisador, quem tira é o pesquisador. E aí, desde já, eu trago a primeira letra. Vai ter alguém querendo ouvir? Parece que há um choque de gerações. Vou falar isso um pouco mais à frente. Opa, até o tema diz IA na produção de trabalho científico. Vou fazer assim. IA, elabore a minha tese de doutorado. E ela vai, está aqui. Olá, Cleidson, é um prazer lhe ajudar. Aqui está a sua tese.
vocês acham que tem alguém que tem esperança de fazer isso, vocês nem imaginam quanto tem. O que tem de... IA, elabora o meu artigo. IA, estão aqui os meus dados da minha pesquisa. Faça um artigo e me mande. Nós vamos tratar também dos desafios de pegar teus dados inéditos, que só precisa de um pouquinho de teatro para os teus dados inéditos, que você trabalhou por 4 anos no laboratório, passou aquela dificuldade. Isso é orientador? Então eu vou falar dos orientadores. O orientador apertando o juízo. E ele tem que fazer papel do orientador. Por favor, não esperem que o orientador diga, não, tá ótimo, não precisa fazer mais nada. Isso não é papel de orientador. Não é. Não queira uma realidade que não existe, colega. Portanto, aprender é um ato não solitário, é um ato comunitário, tem seu ponto solitário, mas é um ato que gasta energia. É um ato que exige leitura. De 1, 2, 3, 50, 100 artigos, 200 artigos. Não estou exagerando? Não estou. Eu sei que não estou. Então, quem pensa em pegar IA para não estudar, esqueça IA. Antes de mais nada, todos nós nascemos, isso é uma concepção muito minha, nós nascemos com uma máquina, um enorme computador orgânico, é visão de engenheiro mesmo, um enorme computador orgânico, capaz de fazer conexões neurais, de trabalhar com conexões químicas que nenhum outro computador consegue fazer, capaz de armazenar informação em conexão neural. Qual computador consegue fazer isso? Quanto giga cabe teu cérebro? Não sei. Eu teve... NTera. Eu gostei do NTera. Infinitos teras. Quando você pega um robozinho e vai programar o robô para ele andar, só um passo simples. Estou em pé, meu centro de massa está alinhado com o pé. Aí você tira o primeiro pé, desloca o centro de massa para frente e desloca. Meu amigo, para programar isso, eu já trabalhei com programação de robôs, complicado demais. Uma formiga faz muito bem. Faz muito bem. E os humanos é capaz de dançar. Os humanos são capazes de criar arte usando o corpo. Que inteligência espetacular, que precisa ser mais valorizada. Mas voltemos. Então, foi possível contar. E aí vem todo o tratamento estatístico em cima disso. A IA foi só para contar o que eu vou fazer com IA na minha pesquisa. Você quem sabe. Não esperem que eu venha aqui lhes dar a receita de como utilizar inteligência artificial na pesquisa. Não vou apresentar receitas, porque acho que elas não têm. E ser inteligente não é ter receitas prontas para buscar. E, acima de tudo, não é deixar de usar. Eu sou um entusiasta, acho que por isso que o Blessa me recomendou vir para cá, porque eu sou um entusiasta em usar a inteligência artificial. Eu tive um aluno que me viu usando o IA e fez: professor, você usando o IA? Claro, por que não? Por que não? Então o que eu lhes digo é: todos já usam IA? Que bom, eu vi assim, moça. Responderam bem envergonhado, não foi? Bem, eu uso. Se não uso, o que eu vou fazer?
É porque ainda tem um pouco da falta da perspectiva ética, né? Que a gente não sabe até que limite é ético usar a inteligência artificial, né? Eu acho que isso é um pouco que limita até inclusive o aceite da gente dizer que usa a inteligência, porque a gente não sabe até onde é ético, né? O que a gente está fazendo, se a gente está burlando algum sistema, não teve essa regulamentação ainda, né? Como é que é o nome? Bellarmine toca no ponto que eu mando. E eu acho estranho que a inteligência artificial faz sobre ética. Quem tem que discutir ética, quem tem que discutir uso. E aí, eu falo, o meu lugar de fala aqui é a universidade. Eu estou achando a universidade discutindo pouco inteligência artificial. A universidade, desde a minha formação, eu me formei aqui na UFES, eu entendo a universidade como um espaço de luta de ideias, de oposição. Por isso que eu me apaixonei pela filosofia também. Uma das primeiras aulas lá da filosofia, eu saí de uma ciência dura, que é engenharia. Alguém disse, é doido, vai lá para a filosofia. E realmente tem uma formação muito cartesiana, base filosófica de engenharia. Eu posso dizer, da minha formação, os colegas falando por mim, praticamente zero. Eu gostava de estudar filosofia. O primeiro susto é que eu fui para algumas disciplinas de filosofia, foi lá na UFPA, e eu vi professores brigando ideias, degladiando ideias, não pessoas. E a sociedade hoje precisa entender isso. Eles brigaram, eu fiquei assustado. Minha formação preliminar, claro, eu fiquei assustado. Eles se odeiam. Do jeito que eles estão brigando, eles se odeiam. Aí terminou a mesa redonda, eles se abraçaram e ficam. O que está acontecendo? Eles estão brigando e são tão amigos, são falsos demais. Não. Isso não era. E a gente consegue perceber humano. Veja que eu estou trazendo muito inteligência natural, inteligência artificial. Porque é natural, você consegue perceber quando o outro tem um olhar que é falso. E o humano tem o poder de olhar no olho e dizer assim, que olhar espetacular. E aí diz, não, tem coisa errada aí. E eles começam a falar de dialética, de oposição de ideias, e esse é o espaço da universidade. E esse espaço da universidade tem que contaminar a nossa sociedade, que parece que existem só duas não. Existe, eu enxergo o mundo dessa forma, é a forma certa de enxergar. Quem enxergar diferente, está errado. Parece que o mundo, atualmente, claro que não é atual, as mídias é que têm mostrado que desde outrora nós éramos e somos assim, e isso precisa ser avançado. Colegas, a IA pode nos ajudar a buscar artigos. Imagino, aí foi um desafio que eu tive. Achar artigos, não faça um resumo. Meu orientador diz assim, faça um resumo do estado da arte, do uso de nanopartícula de prata, em matrizes de cimento Portland, porque tem número de cimentos. Aí você começa com a palavra-chave. Aí entra, eu até peguei um panfleto, a plataforma de periódico Carlos, vai para várias bases. Gente, aí aparece 100 artigos, aí você lê o resumo de um, lê o resumo, não, isso aqui não se ajusta. Quanto tempo para fazer o estado da arte só de uma revisão de 50 artigos? Primeiro desafio de achar. Depois de fazer, veja, é para minha fala, não é para deixar de ler usando o IA não, mas será que a IA pode me ajudar a encontrar? Não tenha dúvida que sim. Peça, ela vai te dar, tem uns devaneios sim, eu espero que venha tudo perfeito, tem uns devaneios. Peça o link, você vai direto no link. Não existe. Eu percebi uma coisa, isso que é importante. Pesquisando em casa, tem uns devaneios, eu achava que era devaneio, ela me dava o artigo, eu quero o link, porque eu ia para onde ela indicava a revista e não achava. Aí eu pedi o link errado. Assim, estranho.
Só que alguns, não todos, porque uma coisa é quando você pesquisa em casa, outra é quando você está na UFES. Aí eu vi que alguns artigos eu não achava em casa, mas achava aqui na UFES. Aí realmente eu não sei, porque eu não sou especialista, em que medida o sistema de informação também esconde alguns artigos. Então, algumas coisas são devaneios não mentais. Mas o mesmo link. O mesmo link, o mesmo artigo. Eu rodei, não achei. Isso aqui devaneio não existe. Aí disse, não, vou testar. Outras vezes, não achei o artigo. Tem. É muito baixinho para não ficar gravado. Tem um site. Vocês não conhecem não, né? Ninguém conhece. Aí você não acha o artigo em casa, mas acha nesse sitezinho aí. Ou seja, que esse não é o tema, mas existe também uma outra. Você pesquisa, usa recurso público, paga caro para publicar e não tem acesso aos artigos. Mas esse não é tema da nossa discussão. Ótimo, esse está aflorando na gente muita coisa. Gente, por favor, vamos trazer. Não me deixem longe do que vocês estão partilhando conhecimento. Sério, eu curioso para saber o que vocês estão compartilhando com a gente, a gente está segregando conhecimento. Eu vim para conversar com vocês. Aí eu quero aprender com vocês. O SciHub tem um canal no Telegram. Sim. Que ele disponibiliza artigos e livros também. Sim. E pra gente da saúde coletiva. Tem um canal de saúde coletiva que tem muitos livros que a gente usa. Então, hoje no Telegram é esse lugar, né? Sim. Então eu não achei lá na. Não achei, alguns eu não achei em casa, outros eu não achei na web, outros eu achei lá no Telegram. Basta copiar o título, jogar no Telegram que ele traz de volta outros. Eu não achei lugar nenhum. Tem uma peculiaridade nisso, né? Quando você solicita a IA para que ela faça uma lista de trabalhos de determinado tema específico, a IA, muitas vezes, ela está programada, o algoritmo dela, para emitir resposta. Então, ela vai emitir a resposta. E quando você faz a busca em duas etapas, por exemplo, então você tem um tema X, né, que é a nanopartícula, aí você seleciona, faça um resumo do que se sabe sobre o uso dessa nanopartícula, aí ela vai lá e compila a informação que ela rastreia na internet e mostra o resumo. Ó, a evidência é essa. Aí você faz mais uma etapa. Agora mostre o mesmo resultado, só baseado em artigos científicos publicados e indexados em tal base de dados, digamos assim. Aí ele vai lá e repete. Né? Você pode fazer isso e mostre as referências. Ele vai mostrar referências. E muitas vezes são referências que não existem. Ele cria ali, fornece o endereço DOI. Então o importante é que você faça a checagem um por um. Sem dúvida. Se por acaso você tiver aquele problema de um periódico de acesso fechado, que você só consegue acesso via VPN ou estando aqui na UFES, de alguma forma, você vai ser direcionado para a página do periódico e lá o periódico vai dizer que você não tem acesso só se você pagar. Isso é uma coisa. Isso ótimo, mas você vem aqui para a UFES e consegue pagar esse artigo. Mas muitas vezes, eu já testei isso várias vezes em IA, ele mostra o autor, o ano, o resumo do trabalho, o DOI. Quando você vai para o DOI,
Não existe, a página não está encontrada, ela não existe. Isso é um risco muito grande. Porque muitas vezes o resumo, a evidência, faz sentido. Então eu já fui fazer isso com a IA sobre temas que eu domino. Eu sei quais são as principais publicações, eu sei o que é que se diz, quais são as controvérsias, quais são os achados. Aí ele mostra, isso aqui realmente tem sentido. Agora, mostra a referência. Ele mostra. Quando eu vou buscar a referência, cadê o artigo? Não existe aquele artigo. Esse artigo não existe. Esse artigo não existe. Aí ela fala, desculpe. Ou às vezes já aconteceu com você. Existe sim, você não conseguiu encontrar. Está aqui o link. Essa resposta eu nunca recebi. Eu já recebi um desses. Agora, o professor Gilmar traz uma coisa que é fundamental. E eu comecei dizendo assim, olha, é preciso alimentar uma inteligência, um computador natural com conhecimento. Olha, é um risco enorme usar uma IA no que eu não sei o que é. Vai aparecer referência que não existe. Ela vai criar devaneio só para lhe dar a resposta, como o professor Gilmar falou muito bem. Ela está programada para lhe dar a resposta. Ela vai lhe dar a resposta. É verdadeira? Bem, quem somos nós? Você quer o verdadeiro? O que você está querendo? Você está fazendo, quem domina a pesquisa é você ou é IA? Então é preciso trazer para si, pesquisador, pesquisadora, o papel principal. Professor, tem uma base de dados humana. É um aplicativo, um instrumento online, site, Consenso. Esse site aí, ele é muito bom, porque a gente coloca o resumo de qualquer coisa que a gente queira, ele mostra os artigos das melhores referências possíveis, dá acesso aos artigos que a gente pesquisa e possibilita que a gente consiga realmente avaliar se é bom ou não para a nossa pesquisa. E esses são reais. E otimiza muito. Então, o Consensus ele foi criado. O GPT, por exemplo, ela foi criado para a comunidade em geral. O Consensus não, para a comunidade acadêmica. Então, todo o algoritmo ele é voltado para atender uma demanda acadêmica. O GPT, Gemini, os outros mais comuns, eles foram criados para atender uma comunidade ou a sociedade baseada mais em um conhecimento, eu diria que preliminar. Não quer dizer que é menos importante, por favor. Não é isso. Outro aspecto importantíssimo é usar a IA para dialogar com o artigo. Primeiro, por favor, tudo que eu estiver, sejam generosos comigo. Tudo que eu estiver dizendo, falando sobre IA, primeiro coloque, ele está pensando que eu li e dominei o artigo primeiro. Exceto se você estiver na etapa preliminar da pesquisa. Qual é a etapa preliminar? Eu estou buscando os artigos para ler. Como é que eu faço? Eu vou buscar artigos. Nanotecnologia, fungo e cimento porta. Peguei lá 500 artigos, eu abro, leio o resumo. Não tem nada a ver. Não leio os 500 artigos. Vocês leem? É orientado a ler? Não, leio o resumo. Mas o resumo do artigo é apresentado na perspectiva do autor. Ele representa a minha perspectiva? Não. Ele apresentou na perspectiva dele até de chamar o leitor para ser citado. Então a perspectiva dele. Com a IA você cria a sua perspectiva de resumo. Mas veja, não é para pegar o título e pedir que ela busque, porque ela vai fazer devaneio. Mas se você pegar o artigo, baixou o artigo e pede... Perfeito. Pede para que ela faça um resumo. Gente, ela fica ouvindo. Cadê? Está me ouvindo o tempo inteiro. Ouviu, Então você pode dialogar com um artigo, por meio da inteligência artificial. Você tem seu entendimento,
peça para que ela faça um resumo expandido daquele artigo. Ela te entrega um resumo expandido. Eu entendi que esse artigo trata que a corona tem um efeito de potencial zeta, que a gente mede como potencial zeta, que é a ampliação do poder do íon prata. Esse artigo não tem relação nenhuma. Ela vai te responder: você está enganado. Esse artigo dialoga sim com o teu trabalho nessa e nessa perspectiva. Olha o tal parágrafo. Então, e o principal, colegas, tanto melhor você orienta a inteligência artificial, mais ela te dá respostas precisas. Tanto mais você pede genérico, mais a tua resposta vem com possibilidade de devaneio. Então seja muito específico ao pedir, descreva ao máximo, que ela sim vai saber lhe dar a resposta. Esse é um fato que para mim isso foi do meu trabalho. Não sei se vocês estão... Isso aqui é um fungo. O fungo... Só um minutinho, desliga só para... Ótimo. É bom, aí que fica a máquina do sono e a canção de Ninar. Agora sim. Olha, eu estou na sua frente, né? Olha, isso é a fibra de bananeira. Então, é a fibra cortada e olhado de cima ao microscópio. Então, o perfil da fibra. E isso aqui é o fungo. Ele está escuro assim. O fungo que eu trabalhei não é escuro, ele é branquinho, ele parece algodão. Só que essa fibra, ela está tratada com nanopartícula de prata. Então, quando entrou em contato com o fungo, ele esporou. Rapidinho, meu fungo esporou. Essa é a região periférica, rica em celulose. E aqui, essa região central, a gente chama de lúmen. Tem até uns vazios aqui, por onde sobe a seiva da planta. Por onde seria equivalente às veias e artérias. É por onde corre a vida da planta com seus nutrientes. Aí o que a gente percebeu é que o fungo ele não consegue degradar essa região central. Quando eu faço a microscopia com a fibra sem nanopartícula, olha como está a região do lúmen. Completamente degradada. Aí o que eu fiz? Fui para o meu orientador. Professor, eu não entendi por que o fungo prefere digerir a região do lúmen. Ele olhou e fez: Cleidson, também não sei. E agora, como é que eu acho isso na rede mundial de computadores? Colegas, vejam que agora eu estou pesquisando algo que envolve odontologia, os melhores trabalhos em cima que eu achei em odontologia, engenharia florestal. Agora, como é que eu vou conseguir achar referências? E falei com muita gente, Cleidson, a gente não é. Aí foi, sabe aqueles insights? Insight vem de uma mente. Uma mente não é um cérebro. E aí eu lembro de Wittgenstein, não sou especialista em Wittgenstein, mas para Wittgenstein, inteligência não é estratégia cognitiva dominada e sede de um cérebro. A inteligência tem aspectos sociais. A inteligência se constrói na interação do eu com o social e, no meu entendimento, com o divino.
não está aqui. Colegas, isso tem um aspecto, se eu gosto da filosofia, é alguém dizer assim, olha, a inteligência não é habitada no cérebro. E eu volto e digo, a inteligência não é habitada no computador. Por isso eu acho muito estranho chamar de inteligência artificial. Eu vi vocês aqui, assim que cheguei, eu vi os grupinhos falando do São João, interagindo, e eu pensando em inteligência, como esse eu social, como esse eu cognitivo social, e não um eu individual cerebral. Imagine o que é ser inteligente com um eu mental. Não existe, colegas. Existe. Não existe. Tira toda a sociedade e Cleiton ser inteligente. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. E eu chamo a atenção disso para dizer o papel importante que cada um de vocês tem na pesquisa que faz. Não é uma resposta de IA. É um eu individual, social e até divino que interage para construir algo. Bem, aí o que eu fiz? Não sei o que fazer, eu vou perguntar a IA. Aí ela me trouxe resposta. Segundo a IA, isso aqui ocorre por conta do lume ter maior umidade, maior teor de lignina, etc. Quem falou isso só tinha um artigo, teve um cara estudando na engenharia florestal, decomposição de madeira. Ela pegou, me deu o link, e acho que por sorte, por poder divino também disse, não, esse link vai ser... Aí você chega lá, está todo o estudo que fundamenta por quê? Achados sem referencial é factível de questionamentos, porque tudo que você traz na pesquisa, principalmente o doutorado, traz rupturas abruptas. Você não traz o que já foi feito. Correto? Mestrado até que é possível obter conhecimentos até já consagrados, mas sem inovação no doutorado, sem rupturas abruptas de conhecimento, como diz o Bachelard, não se produz conhecimento. Conhecimento não é simplesmente uma continuidade, é uma ruptura baseada no que já foi feito. Até que horas mesmo é a aula? Professor Gilmar. Então, uns 11h30. 11h30? Vai fazer intervalo? Pergunta. Já são. Quer fazer intervalo? 20 para 10, pode ser 10? Eu avanço, então às 10 a gente para. Então, me parece que há isso. Conflito, a gente tem que minimizar o conflito de gerações. Eu achei ótimo. Isso aqui todas são geradas por IA. São imagens geradas por IA. Aí ontem eu fui ver, IA só vai gerar sem R. Aí eu achei ótimo, eu não vou corrigir não. Preguiçoso, não. Aí eu não sei, realmente eu não sei se ela foi tão inteligente a ponto de gerar esses erros intencionais. Não sei. Pode ser, depende de como foi solicitado. Porque aí é bastante inteligente gerar um provável erro linguístico para falar do gerar e da preguiça. Exatamente. Mas depois é para quem não quer pensar. Aí gramaticalmente está correto. Mas aí ele traz essa questão, né, do não pensar, inclusive, do que está escrito de forma errada. E essa segunda concepção da pessoa idosa, que faz com que muitas pessoas que usam IA digam que não usam. Digam que não usam, mas acaba usando como se fosse um demérito, como se fosse desqualificar a sua prática profissional, mas se usar de forma adequada. Eu não vejo problema. Eu não vejo problema. Também não. E a minha defesa é que não seja mesmo. A IA como ferramenta de um cérebro que não é só uma máquina que está
está aqui, Veja que o assunto mas com um eu social. E aí, claro, essa composição não foi IA que fez das 3 imagens. Eu queria trazer um pouco dessa mensagem em imagem. Aí eu lembro e até gostei que ela me trouxe uma imagem do idoso e um negro. Aí eu disse, não, cadê a mulher aí? Aí eu não gostei que ficou homem e 2 homens, mas gostei porque tinha um idoso e um negro, mas estava faltando a mulher, para trazer também essa diversidade. Ou seja, ela está operando aquilo que eu estou pedindo para que eu traga uma composição para dizer que produção de conhecimento e aprendizagem é comunhão de etnias diferentes, gerações diferentes, eu diria que de seres humanos diferentes. Agora eu vou obedecer, vai até ser mais rápido para não. Eu percebi que você vai falar demais, passar muito tempo. Eu vi vocês falando isso com as expressões faciais. Acelerar mais. Está errado. Não, eu não vou. Quando eu perceber que eu estou cansando vocês, eu vou mudando as estratégias e acelero. Como construir inteligência? Uma IA precisa de base de dados. Cérebro humano, não basta ter a base de dados. Quem trabalha em escola sabe disso. Não basta dar a faca e o queijo ao aluno na escola. Se ele não tiver fome, a faca e o queijo ficam em cima da mesa e esqueça. É preciso que haja no ser humano a fome pelo saber. IA não tem isso. Mas é preciso sim a tua energia vital lendo e lendo muito. Bem, eu tenho 10 minutos. A gente pode fazer esse intervalo agora e depois eu volto. Vamos começar falando. E eu prometo que na última fase serei mais rápido.